Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Esta é palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, o sim de Maria divide a história. Nesse dia 25 de março, a igreja celebra a anunciação do Senhor. O anjo Gabriel anuncia a Maria e ela concebe pelo Espírito Santo. E daqui 9 meses celebramos o Natal do Senhor Jesus. E bem no dia de hoje, bem nesse dia 25, que o Papa Francisco escolhe o dia de hoje para consagrar a Rússia, a Ucrânia, a Nossa Senhora. E nós estamos aí desde manhã cedo até nesse horário, nós estamos aí, olha, colocando tudo, desde da missa que aconteceu em Brasília, aqui em Brasília, na CNBB, tudo né, colocando para que você, ouvinte, esteja coligado, esteja junto, acompanhando esse momento de forte de oração, de consagração da Rússia e Ucrânia à Nossa Senhora. Assim está na Sagrada Escritura: o anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. Meu prezado, minha prezada, observe. Deus Pai troca o nome de Maria por cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Graça na Sagrada Escritura significa aquilo que Deus é. Deus é a graça que se comunica. Maria é graça. Maria é totalmente possuída por Deus por ter acolhido a oferta dele, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a grande graça, o grande presente de Deus. O nosso Deus opta para se tornar um de nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, diz o evangelista João, capítulo 1, versículo 14. Celebrar a anunciação é celebrar o nosso Deus que se torna humano, que se torna história. Tornando-se história, ele entra na nossa realidade porque ele quer dialogar com você e comigo. Este é o verdadeiro diálogo. O verdadeiro diálogo só acontece entre pessoas iguais, da mesma altura. Deus deixou tudo, renunciou tudo e se tornou um de nós para conversar conosco. Quando um se sente o importante, quando um se sente mais, quando um se sente o melhor,
Quando um se sente o poder, quando um se sente... Não, aí não tem diálogo, é monólogo. É o monólogo. O diálogo acontece entre pessoas iguais. O amor só acontece entre pessoas iguais. E é bonito isso. Deus, ele entra na nossa história e ele se torna igual a nós. Esse é o verdadeiro diálogo. De fato, o diálogo verdadeiro somente existe quando um entra no mundo do outro, na história do outro. Meu prezado, minha prezada, essa solenidade festiva interrompe o tom penitencial da Quaresma para celebrarmos esse momento único em que Cristo começa a ser gerado no ventre de Maria, a encarnação do Verbo eterno de Deus. Através da pessoa de Maria, passamos a conhecer o lado humano de Deus. Por isso se fala que Maria é o rosto materno de Deus. Assim está na Sagrada Escritura. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Com o seu sim, Maria divide a história da humanidade em antes e depois, em Velho e Novo Testamento. Nesse sentido, Maria se torna a nova Eva, a representante de toda a humanidade, ou a perfeita oferenda da humanidade toda, quando em seu seio puríssimo gerou a carne humana do Verbo.